Salve! Muito bem-vindo ao canal Barca do Caronte, eu sou o Barqueiro e você é o meu convidado ou convidada a continuarmos nessa jornada pelo Rio Estige rumo ao desconhecido. O canal ele vai falar de magia? Sim. Então uma pergunta um tanto quanto consequência desse objetivo é o que é magia? Mas antes da gente adentrar a esse tema, eu gostaria muito de fazer um agradecimento. Tal como no vídeo anterior eu agradeci a algumas pessoas que são muito importantes nessa minha jornada, eu também quero agradecer a um amigo que tão gentilmente me concedeu alguns materiais para trabalhar nesses vídeos que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, Gabriel, muito obrigado pelo apoio que você tem me dado, tanto com os materiais que você tão gentilmente me concedeu, quanto com o suporte que você me prestou no entendimento de como usar esses materiais. Então aqui, esse vídeo é dedicado a você e os meus mais sinceros agradecimentos, amigo. Muito obrigado. Bom, vamos começar então o nosso estudo pelo tema o que é magia. Bom, e antes de nós começarmos, curta, se inscreva, né? Compartilhe com aquele amigo ou amiga que você acha que pode se interessar por esses assuntos. E, sem mais delongas, entreguem-me suas dracmas, a viagem vai começar. Pois bem, o que é magia? Essa é uma pergunta bem complicada, na minha opinião, de ser respondida. E um vestígio do quão complicada essa pergunta é o fato de que nós temos, dentro do ramo da magia, vários autores que têm as suas definições de magia. Essas definições, por mais que você vai encontrar vários autores falando uma definição de magia, elas não são tão divergentes assim na sua maioria. Você vai reparar uma certa similaridade entre várias definições. Algumas vão ser um pouco mais ponto fora da curva, mas outras nem tanto, né? Então, é um ponto, é um ponto que eu gosto de falar com os meus colegas, com aqueles que me perguntam, que existem alguns conceitos na magia ou em outras áreas em geral que são conceitos bem primitivos e bem difíceis da gente definir. Tá? Por exemplo, em física, é muito difícil a gente definir energia. Né? Tem várias tentativas de definir energia, mas todas elas escapam alguma coisa em algum ponto, em algum momento. Tá? Então, uma definição que eu gosto bastante é de uma colega minha veterana de curso, Liz, se você estiver assistindo esse vídeo, é com você. E ela tem uma definição que eu gosto bastante. Energia é uma conta que dá certo. Porque no final do dia, né, pelo menos o bacharel em física, ele não está tão preocupado assim se a definição de energia é esse ou aquele, A ou B. Ele só precisa do modelo que vai dimensionar para aquele formato, naquele sistema que ele está usando. Então, se é energia cinética, ok, meio de mv quadrado. Né? Se é outros tipos de energia, térmica, elétrica, vão ser outros modelos, outras equações, e as contas funcionam muito bem, obrigado. Ótimo. Então, mas você não tem uma definição unificada de energia. E algo muito próximo vai acontecer com diversos conceitos. Né? Por exemplo, arte. Qual que é a definição de arte? Filosofia. Qual que é a definição de filosofia? Amigo da sabedoria, afinidade com a sabedoria. Tá, mas aqui a gente está fazendo uma avaliação mais etimológica da palavra, mas qual que é a definição? Então fica mais trabalhoso, né? E tem uma outra coisa que é muito interessante a gente notar, né, que em epistemologia a gente trata bem isso, que definição não tem certo nem errado.
tem-se uma boa definição ou uma definição ruim em função do que essa definição se propõe a responder, a modelar, que seja, entende? Então, em magia, vai ser também, nós vamos ter essa mesma dinâmica. Então, a depender de qual sistema mágico a gente vai usar, a depender do que a gente está querendo fazer, é mais conveniente usar uma definição ou usar outra definição. Tá? Bom, então, dado esse contexto todo, como é que a gente trabalha essa pergunta, o que é magia? Né? Eu vou falar aqui algumas definições de alguns autores clássicos para a gente entender um pouco como é que esses mestres conceituam magia, como é que eles definem magia. Obviamente, galera, eu não decoro as coisas, tá? Então eu vou ter que colar aqui com vocês, tá? Porque são 1, 2, 3, 4, 5 definições, isso porque eu deixei uma galera de fora, tá? Mas vamos lá. Paracelso. Paracelso, aliás, esses nomes todos, conforme o tempo for passando, a gente vai estudar junto aqui no canal, tá? Mas em princípio, vamos lá. Paracelso. Magia é a grande sabedoria ocultada na natureza, é o conhecimento de como as forças invisíveis operam nas coisas visíveis. Tá? Cornélio Agripa. Magia é a mais perfeita ciência natural, a plena realização da filosofia natural e da teologia. Ok. Elifas Levi. A magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza que nos foi legada pelos magos dos tempos antigos. É a arte de influenciar as forças ocultas do universo por meio da vontade. Tá? E aqui, uma das mais famosas, né? Definição do Aleister Crowley, que é: magia é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Tá bom? E também eu trouxe aqui uma definição um pouco mais ponto fora da curva, como eu havia colocado, né? No início do vídeo, que é do Austin Oman Spare. O Spare, ele é o precursor do sistema chamado Magia do Caos. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre o que é, como funciona e tal. E o que o Spare fala? Ele fala que magia é a arte de moldar a realidade por meio da vontade subconsciente, né? Utilizando-se de símbolos, sigilos e estados de transe. Então, note que para o Spare não é só vontade, como em Crowley e Levi. É vontade subconsciente. Então, já muda um pouquinho, né? Bom, mas vocês percebem, né, que nós temos aqui diversas, né? Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 definições e ainda deixei Hermes para fora, Hermes Trismegisto, né? Giordano Bruno também deixei para fora. Não dá para falar de todo mundo, então eu tive que selecionar, mas deixei uma galera para fora. E você percebe que, por mais que algumas definições aqui estejam mais ou menos numa faixa de valores parecida, elas ainda têm alguma discrepância, né? Então, a depender do que você for usar, de que sistema você for seguir futuramente, você vai acabar se identificando mais ou menos com uma definição ou outra, tá bom? Mas eu queria falar melhor agora um pouco da definição do Crowley, tá? A definição do Crowley, ela é mais, assim, eu gosto de explorá-la um pouco melhor, porque ela é um pouco mais contemporânea, assim como o Spare, e o Crowley, ele é um nome muito importante no ocultismo. Né? A gente vai ver ele um pouco mais pra frente. Então, o que eu quero explorar um pouco mais no Crowley? Veja só, ele fala que magia é a arte e a ciência de causar mudanças na realidade de acordo com a vontade. Tem duas coisas aí muito importantes em Crowley: arte e ciência, uma; vontade, outra. Aqui vamos entender o seguinte: arte e ciência. O que de arte e o que de ciência? Porque aqui o termo ciência a gente não pode cair no erro, no equívoco de usar o termo ciência no sentido mais cartesiano da palavra ciência, tá? Aqui a gente tem que expandir o significado de ciência. Então vamos começar por ela. Então,
Por que ciência? Porque, veja só, se você pegar as definições de ciência, e aí a gente volta de novo ao velho problema das definições, se a gente pegar as definições de ciência, nós não vamos ter apenas uma, nós vamos ter algumas definições de ciência, tá? O método científico cartesiano ele é uma proposta de ciência, que é o que a gente vai chamar de critério de demarcação, que você vai ter vários filósofos da ciência, o Karl Popper, o Henri Lakatos, Ludwig Fleck, diversos filósofos da ciência que vão trazer para a gente os seus critérios de demarcação científica, ou seja, o que para esses filósofos configuram um sistema epistemológico que a gente pode chamar de ciência. Então, esses caras também vão ter, assim como aqui em Magia, os autores, eles também vão ter, né, algumas divergências sobre o que é ou não ciência. Então, ciência não é algo fechado em si mesmo, que tem uma única definição e está tudo certo. Não. Bom, sendo assim, nós vamos ter que expandir um pouco nossa percepção do que é ciência. No nosso caso aqui, nós vamos entender ciência como um conjunto estruturado epistemologicamente e relativamente estável. O que eu estou querendo dizer com isso? Parece que eu estou falando grego. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Veja, é um conjunto de conhecimentos, de informações. E esse conjunto de informações ele se relaciona. Né? Uma informação se relaciona com a outra. Eu consigo construir coisas a partir desses blocos de conhecimento, de informação que esse sistema tem. Então eu vou partir. Inicialmente eu parto de axiomas, premissas, e aí a partir deles eu vou construindo blocos de conhecimento. Com esses blocos de conhecimento eu vou deduzindo novas consequências. E além disso, também temos que lembrar que magia ela é um campo muito experimental. Então, a prática da magia ela leva a explorar novos conhecimentos, a modificar alguns conhecimentos, remodelar conhecimentos e descobrir novos conhecimentos. Então, junto com o campo teórico, né, a teoria da magia, nós temos a parte experimental. Então essas duas coisas vão formando um construto epistemológico em que você tem modelos para explicar a realidade de um ponto de vista metafísico, espiritual. Tá? Então, nesse sentido de um conjunto epistemológico bem estruturado, né, nós podemos chamar a magia de ciência, porque ela propõe um conjunto de conhecimentos que têm relação entre si e que formam um construto, que formam uma tessitura, formam uma estrutura relativamente estável. Tá? E por que relativamente estável? Porque qualquer modelo, e você vai, se você for pegar para estudar isso em epistemologia, em filosofia da ciência, qualquer modelo ele vai ter uma validade para uma certa faixa de valores. Ele não é absoluto. Tá? Em algum ponto ele vai falhar, em algum ponto ele vai ser bem sucedido, né? Que para onde o modelo foi desenhado. Um exemplo, nós temos a física clássica, a mecânica clássica, que é muito boa para resolver problemas do nosso mundo normal, cotidiano aqui, onde a gente está. Um carro viajando numa estrada, uma bola caindo de um telhado, gelo derretendo em cima de uma pia, coisas da nossa esfera comum. Quando a gente vai para uma dimensão cada vez menor, coisas menores do que o átomo, esse modelo clássico começa a não fazer mais sentido, ele não dá conta, ele não consegue explicar. Então a gente tem que passar para um outro modelo, que seria o modelo quântico. E aqui a gente não vai misturar quântica com espiritualidade, pelo amor de Deus, dos deuses quaisquer que você acredite. Bom, voltando de novo no nossa realidade onde a mecânica clássica funciona. Ok, se eu passar para escalas muito grandes, tipo escalas de planetas e galáxias, a mecânica newtoniana ou clássica começa a dar sinais de falha, entendeu? Então, por exemplo, para a órbita de Mercúrio, eu já não consigo usar com total precisão o modelo newtoniano, ele começa a falhar. Eu vou precisar de modelo relativístico, Albert Einstein. Então você percebe que a física, por exemplo, ela não é absoluta em todos os seus trechos. A gente precisou de redefinir modelos. Então a gente precisa de um modelo quântico para objetos, né, menores que um átomo, por exemplo, e a gente precisa de outro modelo para
objetos em escala astronômica, entende? Então, em magia também vai acontecer isso. Vai ter modelos que vão trabalhar muito bem sobre certa faixa de valores e outros que vão trabalhar melhor em outras faixas de valores. Então, mais uma vez, isso caracteriza um modelo que a gente pode colocar como algo científico sobre certo ponto, não no sentido cartesiano acadêmico das universidades, mas no sentido novamente de um construto epistemológico, tá? Muito bem. Eu espero que eu não esteja sendo muito difícil de entender. Bom, mas eu estou. Vamos tentar, né? O que mais? Veja, outra parte importante que colocamos aqui é arte. O Crowley define magia é arte, a ciência. O Crowley, o Levi, outros autores também relacionam magia à arte. E por que arte? Né? Aí já no caso eu já não sou do ramo da arte, né? Mas do que eu conheço através dos meus colegas que são do ramo da arte, eu posso dizer aqui que magia é uma arte por quê? Porque exige uma técnica, exige um treinamento. Um treinamento que vai fazer a sua técnica chegar a um nível de maestria. Justo? E esse nível de maestria vai te possibilitar desenvolver um trabalho magístico cada vez mais qualificado, mais assertivo, mais preciso, né? E mais bonito também. Então, nesse sentido, tal como um artista, por exemplo, um artesão, ele vai aprimorando a sua técnica conforme o seu conhecimento vai melhorando, aumentando, refinando, e vai melhorando também a sua técnica conforme ele vai praticando, né? Como diria o meu antigo mestre de Kung Fu, garçom que não derruba prato não é garçom. Ou seja, é necessário a prática, a falha e o aprendizado com a falha para se chegar a um nível de excelência, de maestria. Então, nesse sentido, também magia é arte, tá bom? Bom, sendo assim, o que mais? Nós também temos a segunda parte da nossa definição que o Crowley usa, que é vontade. E para Crowley isso é muito importante. Porque, veja, o sistema que o Crowley funda chama Telemann. Né? E Telemann, né, vontade, é o que ele define como Telemann. Mais para frente a gente vai, né, elaborar um pouco melhor isso. Né? Agora o vídeo já está bem cheio de informação. Mas para Crowley, a vontade, não só para Crowley, mas especialmente para Crowley, a vontade é muito importante. Tanto que tem né, uma frase clássica de Telemann é amor é a lei, amor sobre vontade. Né? Então, para Crowley, a vontade é muito, muito central. É um conceito central. E, bom, como é que a gente vai trabalhar essa vontade dentro da magia? E aqui a gente tem que entender que vontade é com V maiúsculo. Geralmente, em magia, quando a gente tem um conceito com uma letra inicial maiúscula, ele significa algo além do senso comum. É algo de cunho mais iniciático. Então, vontade com V maiúsculo não é simplesmente a vontade que a gente vai chamar de senso comum ou profana. Né? Ela tem um vetor esotérico, um viés esotérico, um viés espiritual. Então, a gente vai estudar também mais para frente a ideia de verdadeira vontade, né? Com 2 V's maiúsculos. Mas no caso aqui, hoje, o que a gente vai entender como vontade e como é que a gente operacionaliza a ideia de vontade em magia? A gente vai ser distribuído basicamente em três frentes, né? A concentração, que vai ser o foco no nosso objeto, né? O objeto não necessariamente material, tá? Mas o objeto desejado, o nosso objetivo, tá? Ele não precisa ser material, ele pode ser algo do campo abstrato. Imaginação ativa, ou seja, a gente vai precisar de usar uma coisa chamada visualização criativa, que a gente vai explorar mais para frente. E a visualização criativa, ela faz o quê? Ela começa a plasmar a forma, a dar a forma, tá? E a terceira parte,
que é a emoção dirigida. E o que vem a ser a emoção dirigida? Ela vem a ser o combustível do nosso efeito mágico. É a quintessência, quintessenciar a forma. Se a visualização dá a forma, a emoção a preenche, quintessencializa ela. Tá? Então a gente precisa ter esses conceitos em mente para entender o que é vontade. Então, quando a gente dirige a emoção em função daquilo que a gente precisa, e com a visualização criativa a gente molda, então a gente quintessencializa e a nossa forma pensamento, a gente também vai ver isso mais para frente, toma corpo, toma forma, toma força. Tá? E essa é basicamente o pilar central de se fazer magia. Aqui está um resumo. Né? Claro que é muito mais complexo do que isso. Né? Como é que a gente faz a visualização criativa? Como é que nós fazemos a emoção dirigida? E o foco, como é que funciona? Tudo isso ao seu tempo. Mas, em resumo, o pilar é esse. Por isso que vontade, com V maiúsculo, é um conceito tão importante em magia, principalmente em Crowley. Tá bom? Para ilustrar, vamos pensar que um ato mágico seria como se a gente estivesse fazendo um objeto de cerâmica, por exemplo. E aí, de novo, entra a parte da arte e da ciência em magia. Né? A ciência, para, no caso, a parte técnica de saber o porquê se faz aquilo que se faz, e a parte artística de uma técnica refinada, né? E a prática, né? Refinada para modelar um vaso e por fim dar forma a ele. Então vamos pegar um artesão que ele quer fazer um jarro de barro para colocar água, armazenar água. Então ele primeiro tem a ideia. Então ele tem a ideia é o foco, é o objeto. Então ele concentra nessa ideia, começa a pensar sobre essa ideia. Depois ele visualiza essa ideia. Como? O próprio Michelangelo, né, falava que ele, na verdade, resgatava as esculturas de mármore dele de dentro dos blocos. Então, essa ideia da visualização seria algo muito próximo. Você enxerga, nesse exemplo, o vaso de cerâmica na argila, dentro da argila. Então você só vai dar a forma. Tá? Você dá a forma. Deu a forma, o vaso está pronto. Então aí entra a parte de quintessencializar. Você põe a substância, a água. Tá? E aí você conclui seu objetivo, seu ato mágico está pronto. O jarro cumprindo a sua função, armazenando água. Tá? Bom, eu espero que esse exemplo tenha ilustrado um pouco melhor. Né? Eu sou um pouco acadêmico demais, um pouco prolixo às vezes, então espero que essa analogia tenha cumprido um bom papel. Mas ainda falta a gente entender algumas coisas. Por exemplo, se a gente já está trabalhando aqui no conceito do que é magia, muito provavelmente ao longo do seu caminho mágico, você vai se deparar com alguns conceitos, como por exemplo, magia branca e magia negra, tá? Ou alta magia e baixa magia, né? Coisas desse tipo. Caminho da mão esquerda e caminho da mão direita. Veja, particularmente eu não gosto muito de rótulos, tá? Mas eu reconheço que os rótulos em algum grau são importantes enquanto a gente não consegue acessar a totalidade daquilo que a gente está trabalhando. Então, para a gente entender, muitas vezes, a gente precisa dar nomes para as coisas, tá bom? E aqui entra um ponto importante. Por exemplo, o que eu, João, enxergo como magia? O que eu diria que é magia? Eu não tenho uma definição formalizada, fechada, como esses autores que eu citei, mas eu enxergo magia como linguagem. É uma forma de linguagem, tá? Assim como ciência pode ser vista como uma forma de linguagem, né? A matemática é uma forma de linguagem, a arte é uma forma de expressar, ou seja, é uma forma de linguagem, a pintura, a escultura, a música. Então, magia sendo arte e ciência, para mim também é forma de linguagem. Então você une arte e ciência numa coisa só, linguagem. Para mim magia é linguagem. Então, que tipo de linguagem? Como assim linguagem?
Veja, eu gosto muito de usar um exemplo que é entender a realidade como se ela fosse o filme Matrix, lá de 1999. Por quê? Porque suponhamos que a gente estivesse num programa de computador, tá? Tanto a ciência quanto a magia se propõem a entender a realidade, ambas por seus respectivos caminhos. Então, a ciência e a magia, ela vai usar, né, cada uma dos seus próprios métodos para manipular essa realidade e obter resultados no mundo concreto, tá bom? Então, você entender como esse computador funciona te dá uma série de vantagens na hora de fazer essa manipulação. Então, por exemplo, se você sabe como programar, como funciona a linguagem da Matrix, um exemplo, você sabe como alterar a realidade, que é o que a gente vê no filme os caras fazendo. Então, lógico, eu estou dando uma analogia, tá, gente? Mas vamos pensar dessa forma. Então, a pessoa que sabe magia, ela sabe uma forma de linguagem. E sabendo essa forma de linguagem, ela se comunica com o cosmos, com a matriz que constrói a realidade. Então, se ela sabe se comunicar, ela sabe ler os códigos e criar códigos, ela consegue em algum nível co-criar essa realidade, que é o que a gente vai chamar de efeitos práticos, né? Que se manifestam no mundo, tanto interno quanto externo. E a ciência também, através dos seus métodos, dos seus instrumentos, da tecnologia, ela consegue a mesma coisa, ela vai alterar a realidade. Então, analogamente, o que seria, né, essas duas linguagens? Pensa, você pode programar um computador usando Python, usando JavaScript, usando HTML, usando Pascal, várias linguagens que servem para você programar. É claro que uma vai ser melhor que a outra em função daquilo que você está pretendendo. De novo, a faixa de valor onde trabalha. Então, novamente, magia vai ser melhor, mais indicado que ciência para certas coisas, e ciência vai ser mais indicado que magia para outras tantas coisas. Cada um no teu canto cumpre sua função muito bem. Não vamos misturar. Então, magia é uma forma de linguagem, na minha visão. Tá? Então, se é uma forma de linguagem, veja só. Magia branca, magia negra, alta magia, baixa magia, esses nomes todos, no final das contas, são linguagens, tá bom? Pro universo, pro cosmos, para a realidade, esses nomes todos não são tão relevantes assim, esses conceitos todos são mais humanos, tá, do que realmente essenciais. Mas, novamente, como nós estamos aprendendo, eventualmente nós vamos precisar usar desses nomes, desses termos, para poder se comunicar, tá bom? E também é importante que nós todos saibamos esses termos, porque eventualmente nós vamos escutar em alguma conversa, nós vamos ler em algum lugar esses termos e a gente vai saber a que eles se referem, tá? Então é muito importante saber os termos, mesmo que os rótulos, em princípio, essencialmente por si mesmos, não façam tanto sentido assim. Tá? Então, o que viria, né, a ser magia negra, né? Termo esse também que eu não gosto muito, mas o que seria essa escala de magia? Seriam magias que vão lidar com vibrações mais densas, tá? Que vão trabalhar com vibrações mais densas e que vão muitas vezes causar certos efeitos que podem ser ou não nocivos para o operador ou para outras pessoas. E o que viria a ser, né, magia branca? Né? Seriam magias que respeitam o livre-arbítrio, seriam magias que trabalham em frequências mais elevadas e, portanto, causariam menos dano, talvez. Percebe como é difícil, né, conceituar, como é difícil relacionar essas coisas? Sempre você vai tomar um viés e em algum ponto isso vai ter alguma falha. Então não dá pra gente ficar se colocando em caixinhas, mas é bom a gente saber como é que essas caixinhas funcionam e que elas existem, tá bom? Uma coisa que eu acho muito interessante
trabalhar magia no sentido do seguinte: você estuda as leis da realidade, você estuda como que a estrutura axiomática do universo foi construída e é estruturada, isso você vai aprender em Kabbalah, por exemplo, nas leis herméticas, e você vai perceber que existe uma maior facilidade e um menor sofrimento, né? Ou seja, você vai atrair menos karma se você agir de acordo com essas leis, com a estrutura axiomática da realidade. Que aí é o que a gente poderia chamar de magia branca, tá? Porque você não está gerando karma. Mas ainda assim não gosto de usar essa divisão, nós, eles, esquerda, direita, magia branca, magia negra, né? Então, mas pensa que é o seguinte, se você joga conforme as regras do jogo, você sofre menos. E sofrer menos é legal, tá? Sofrer menos é bem legal. Então, vamos caminhar por aí. Bom, também vamos encontrar os termos alta magia e baixa magia, né? Segundo algumas definições, a alta magia seria uma magia mais voltada para a comunhão com algo celestial, para uma teurgia, né? Que seria esse ramo mais divino. É uma magia mais preocupada com a reforma íntima do operador, mas ela também tem seus efeitos práticos na realidade. Então, tem vários casos de teurgos muito bons. E o que seria baixa magia? Seria uma magia mais voltada para o cotidiano, para o aqui e agora, entendeu? Para necessidades mais práticas. Então, vamos pensar que eu estou totalmente carregado, tive uma semana péssima, então eu vou, preparo um banho de ervas e tomo esse banho de ervas e agora eu estou bem. Então é uma necessidade de prática. Então seria uma baixa magia. Eu também não gosto desses termos, tá? Porque tem uma valoração muito pejorativa. Mas é bom saber que os termos existem. Tá? Bom, pois bem. Outro exemplo. Faz um ritual de prosperidade para conseguir um emprego. É algo muito prático. É da ordem da sobrevivência. Você precisa pagar contas. Tá? Agora, o que seria um exemplo de alta magia? Por exemplo, você faz um ritual ao longo de toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Na verdade, começando pelo domingo, né? Comecei pela segunda por força do hábito, mas começando do domingo até o sábado subsequente. Fazendo o quê? Ótimo. Pega cada dia da semana, vê no seu mapa astral, se você tem o seu mapa astral, o anjo que rege aquele planeta que está no seu mapa astral. Então, o seu anjo regente da sua Lua, o seu anjo regente do seu Marte, o seu anjo regente do seu Júpiter, e assim vai. Para cada dia da semana. E aí você faz o ritual de comunhão com esses anjos, com essas forças planetárias, para no final de tudo encerrar o ritual tentando um contato com o chamado Sagrado Anjo Guardião, por exemplo. Esse procedimento todo, ele é uma teurgia, ele é visto como alta magia. E qual que é a ideia? Você acessar níveis de consciência maior. Né? Você ter acesso a mais ferramentas espirituais, mais consciência, expandir a sua consciência e a sua sabedoria a respeito das coisas. Então você percebe que é algo mais abstrato, mais espiritual. Né? Não é da ordem do agora. Você não vai pagar suas contas com isso, né? Necessariamente. Então você percebe a diferença. Então existe esse termo. Né? Caminho da mão direita, caminho da mão esquerda. Cara, análogo à magia branca e à magia negra. Ou seja, você vai ter um conjunto de práticas e de ordens iniciáticas que estão à esquerda ou à direita, né, caminho da mão direita e esquerda, onde supostamente o caminho da mão direita seria um caminho mais de luz e o caminho da mão esquerda supostamente seria um caminho mais negativo. Mas novamente, vamos entender o seguinte: quando a gente fica limitando a nossa percepção entre nós e eles, lá e aqui, e direita, esquerda, essas coisas todas, a gente se limita ao estudo de um lado só. Você pode estudar os dois lados, você deve estudar os dois lados, no devido tempo, com a devida maturidade, e não necessariamente você precisa praticar os dois lados. Você pode, tá? Mas às vezes não é para você, às vezes você quer mais um lado do que o outro, enfim. Ou os dois, dependendo, existem muitos magos cinzas, por exemplo. Então,
essa divisão entre direita, esquerda, magia branca, magia negra, alta magia, baixa magia, ela acaba tendo um propósito, na minha visão, mais didático do que modelar a essência da realidade em si, tá? Propósito didático esse que eu não acho que se cumpre muito bem, tá? Mas ele tem algum propósito, ele se cumpre numa determinada faixa de valores, ele é útil às vezes, tá? Então, saibamos que esses termos existem, tá bom? Que mais? É claro, aquele que faz magia, aquele que pratica magia, qual o nome a gente dá? Olha, sinceramente, nós vamos encontrar muitos termos. Bruxa, tem o xamã, tem o druida, tem o mago, tem monge, né? Eu tive um mentor, numa certa época da vida, encarnado, tá? Um mentor que falava uma coisa muito interessante para mim, né? Ele virava e falava assim, João, nada do que um mago cerimonialista faz, um monge meditando não faça. O monge consegue, meditando, fazer qualquer coisa que o mago faz. Então, não se prenda a determinados rótulos, não se prenda a determinadas coisas, né, que não são a essência. Então, não gosto muito também de ficar rotulando. Essa é bruxa, esse é mago, esse é xamã, esse é druida. Esses nomes estão muito mais em função das tradições a que eles se referem, tá? Então, por exemplo, um xamã, ele é um xamã porque ele pratica o xamanismo, a tradição chama esse sacerdote, esse mago, de xamã, tá? E vai ter diferença na prática, vai ter diferença na cultura, mas ambos fazem magia. A bruxa, o xamã, o mago, todo mundo faz magia, tá bom? Mas vamos usar aqui, já que a gente está falando de magia, vamos entender de onde vem a palavra magia e a palavra mago. Porque hoje a palavra magia e mago ela se tornou um tanto quanto caricata. Você vai na rua perguntar para as pessoas o que é magia, elas vão lembrar, vão falar de Harry Potter, vão falar de filmes da Disney, qualquer coisa nessa natureza, tá? Então elas não vão ter na concepção delas uma noção mais técnica que a gente está se propondo aqui. Elas vão ter a noção de senso comum, tá? Então quando a gente fala magia ou mago, no senso comum é uma visão caricata, é uma visão fantasiosa, tá? E por que a gente usa o termo mago, magia? De onde vêm essas coisas todas? Olha, a gente tem que entender que, num determinado momento da história humana, a magia e a ciência elas estavam relativamente juntas, elas eram praticamente a mesma coisa, né? Essa axiomatização da ciência, essa divisão, ela é uma coisa mais moderna, tá? Ela é uma coisa bem mais moderna, aí do século XV, XVI para frente. Talvez eu esteja errando 2 séculos para frente, mas algo nessa natureza. E o termo mago surge na Pérsia antiga, tá? Então é um negócio bem antigo mesmo. Então nessa época, quem que era o mago? O mago ele era um sacerdote, tá? E o sacerdote ele tinha praticamente duas grandes funções. Ele entendia como funcionava a natureza em termos climáticos, em termos de padrões astronômicos, as estações. Então era o cara que sabia quando ia ter a próxima chuva, quando ia ter o próximo eclipse. Ele sabia quando começavam as estações, qual era a melhor época para o plantio e coisas dessa natureza. Por exemplo, os sacerdotes egípcios sabiam quando o Nilo ia dar a cheia dele e depois quando as terras iam ficar férteis. Então eles tinham esse conhecimento de experimentação, de observação, né? E de teorização, porque eram sujeitos que estudavam astronomia, eles olhavam para o céu, sabiam onde estavam as estrelas, eles tinham o domínio da escrita, da matemática, eles faziam cálculos. Então também eles chefiavam as construções,
na antiguidade, porque eles eram versados em matemática, em geometria, em álgebra, eles sabiam fazer contas, eles sabiam escrever e colocar instruções para um outro sacerdote continuar o trabalho dele, se ele tivesse que parar e ir para outro lugar, por exemplo, e coisas do gênero. Então, ele tinha muito essa função de alguém intelectualizado, que tinha um conhecimento, um saber teórico científico. Tá? A outra parte é que esse mesmo sacerdote também era responsável pelos ritos religiosos, por guardar as tradições, por saber as histórias dos deuses, da cultura, né, que originou aquela população, e também presidir os ritos sagrados de casamento, funeral, coroação de faraó, de rei, que seja. Então, eles tinham esse viés também. Eram as mesmas pessoas. Então, nesse caso, né, na antiguidade, magia e ciência eram feitos pelas mesmas pessoas. Eram as mesmas coisas, digamos assim. Tá? Vamos lembrar que, por exemplo, a física passa a ter uma matemática mais extensa dentro dela depois quando a gente deixa, né, quando a filosofia natural passa a se tornar física, porque antigamente era chamada de filosofia natural, até meados da Idade Média. Então você vai ter com Isaac Newton, né, colocando mais metodologia e cálculos, né, uma metodologia mais matemática dentro da física. Galileu Galilei com a experimentação, né, ele é o pai do método científico, né, experimental, pensando assim. Então, olha só, a gente está falando aqui de século XV, XVI, XVII. Né? Então é recente esse formato da ciência. Até então era filosofia natural. Tá? Então essas coisas não estavam separadas. Pois bem, então a palavra mago e magia, ela vem dessa Pérsia antiga, dessa região, né? Da Babilônia, Suméria, da Caldeia, esses caras todos, esse crescente fértil, né? Que a gente chama nessa região. E veja, a palavra mago e magia vem de magi ou magush, no persa antigo, que significa sacerdote, que significa aquele que trabalha com o sagrado. Tá? Então essa era a função do magi, do magush. Então nós temos que lembrar que o sacerdote ele é um sábio e ele detém um conhecimento, ele detém poder. Tá bom? Então a palavra magush, magi, a raiz dela faz referência a conhecimento, a poder, a espiritualidade, tá? Nesse sentido mais do metafísico, do transcendente, tá bom? E essa palavra vai dar origem à palavra magia, mago, mas também, olha só, vai dar origem à palavra magistério, magistrado, tá bom? E então, essa é a herança que a gente traz dessa palavra. Então é daí que vem a palavra magia, mago. E hoje está banalizada, hoje caiu num imaginário popular fantasioso. Entretanto, vem desse lugar tradicional, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esses conceitos, trabalhamos bastantes conceitos aqui. Mas com o tempo eles vão se assentando, tá? A gente vai conseguindo entender cada vez melhor cada um deles, eles vão se tornando cada vez mais naturais. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa introdução a respeito de magia e do que é esse objeto que a gente vai trabalhar, dessa ciência e dessa arte tão maravilhosa que enche nossos olhos, que se não fosse assim, eu não estaria dedicando a minha vida a isso, tá bom? Então, com os meus sinceros votos de paz profunda, vejo vocês na próxima viagem da nossa barca do Caronte. Curta, se inscreva e compartilhe. Até a próxima.